Dois casos de estupro. O caso de Daniel Alves e o caso de Otávio Mesquita. Na verdade, não dois casos de estupro, mas dois casos de acusações de estupro. E o que esses casos têm em comum? É muito importante esse debate, é muito importante essa reflexão, porque nós vivemos em um momento no Brasil e no mundo onde os movimentos feministas conseguiram com que a palavra da suposta vítima, não pode se falar a palavra da vítima, porque vítima é se for realmente comprovado que aconteceu e houver uma condenação, aí se torna vítima. Até então é suposta vítima. Muito embora a nomenclatura usada no processo penal já se fale em vítima, o que é errado, pois teria que ser suposta vítima. Pois bem, a palavra da suposta vítima está tendo um peso além do que seria aceitável. Por quê? Porque é um princípio do direito penal que uma prova única não serve para condenar ninguém, a não ser que seja uma prova muito robusta, pois a prova tem que estar em consonância com o conjunto probante. O conjunto probatório tem que estar em consonância, ao menos algumas provas corroborando umas às outras. Então, no caso do Daniel Alves, primeiro, o caso do Daniel Alves, uma acusação de estupro, sem prova nenhuma, apenas a palavra da suposta vítima. As outras pessoas que testemunharam foram de ouvir falar, ninguém viu nada, exame de corpo de delito feito, nada conclusivo, e o homem ficou preso por 1 ano e 2 meses, 14 meses de prisão preventiva. Um absurdo. Teve a sua vida profissional destruída, o seu casamento destruído e foi, ao final, absolvido por um tribunal, onde a maioria que votou pela absolvição foram mulheres. Ou seja, não existia realmente prova, não existe realmente prova alguma e foi usado a palavra da vítima, ignorando inclusive o princípio dúbio pro réu, é o que foi falado pelas magistradas que votaram nesse julgamento do Daniel Alves. O importantíssimo princípio da presunção de inocência foi esquecido durante 14 meses de prisão e durante o período todo que durou o processo do Daniel Alves. Então veio a absolvição. Otávio Mesquita foi acusado de estupro. Teve aí a mídia, as redes sociais falando de estupro. Um absurdo. Até porque, ainda que na época da conduta existisse alguma prova a mais do que a palavra da suposta vítima, apesar de que neste caso tem os vídeos, mas é um vídeo onde não tem violência nem grave ameaça, que são elementos elementares do tipo penal de estupro exigidos para que ocorra o crime de estupro. Não tem violência nem grave ameaça. Então, ainda que na época, já existisse o crime de importunação sexual, que é o crime que daria para encaixar essa conduta do Otávio Mesquita, ainda assim teria que ter o dolo. O dolo de quê? De satisfazer a própria libido ou de outro. E claramente não há esse dolo. Ali o que há é talvez apenas artistas querendo ibope. Até porque depois agora já surgiu um vídeo da suposta vítima fazendo a mesma coisa contra o Otávio Mesquita. Ele chega quando a vê, faz, e ela pula em cima dele, agarra, beija, cheira, aperta de todo jeito e ele tentando se sair. Já surgiu esse vídeo agora. Ou seja, não, ainda que existisse na época o crime de importunação sexual, que não existia, eles não poderiam responder por esse crime porque falta dolo. Poderia até responder, mas seriam absolvidos porque falta o dolo específico de importunar sexualmente alguém visando satisfazer a própria libido ou de outrem. Então, são dois casos
que o que tem de similar é o streptoforense, né? Mais barulho do que caso jurídico, porque não tem provas, não tem dolo no outro, no Otávio Mesquita. E isso é importante nós falarmos, porque é como eu sempre falo para meus alunos, a honra de uma pessoa é como um papel, uma folha de A4, que você tira ali da resma de papel novinho. Você olha de um lado, de outro, branquinho, ali é a sua honra. Mas depois que alguém pega um lápis, nem ser caneta, um lápis, e passa um risco no meio dessa folha de A4, mesmo que pegue uma borracha e apague, mas vai ficar a mancha. A honra fica manchada, fica maculada. A acusação de crime sexual é muito grave. Há de se refletir muito sobre isso. Inclusive, deve ser criado um tipo penal, sim, para mulheres e homens que façam falsas acusações de crimes sexuais, para pena mais severa do que a falsa comunicação de crime. Porque a falsa comunicação de crime, de qualquer outro crime, mancha, a honra mancha, mas não tanto. Agora, a falsa acusação de crime sexual, as consequências são gravíssimas. Inclusive, caso de linchamento, que depois descobre que aquela pessoa era inocente, como aquele professor que só não foi linchado aqui em Fortaleza, mas teve a casa toda destruída, só não foi linchado porque não foi encontrado, acusado de crime sexual contra uma menor, e depois a própria polícia disse, não é impossível ter sido ele, as provas mostram que ele não foi ele. Então, mas a casa já tinha sido destruída, a honra foi maculada de um professor. Então fica essa reflexão, usando de exemplo todos esses casos que eu citei aqui. Nem sempre, aliás, nunca é para se dar tanto peso para a palavra da suposta vítima se não tiver nenhuma outra prova que corrobore com a acusação, porque é muito séria, é muito grave. Fica a dica. Carlos Rebouças, Advocacia Criminal na Prática.